Eu sou a professora Carol e seja bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre números naturais e operações com esses números naturais. Os números naturais são os primeiros que a gente tem contato e ele está relacionado à contagem. Ou seja, toda vez que a gente quer verificar alguma quantidade de alguma coisa, a gente utiliza os números naturais. Isso olhando de modo geral. Por exemplo, a gente sempre começa as quantidades a partir do nada, que é representado pelo número zero. Depois disso, a gente pode ganhar, digamos assim, uma bala, por exemplo, a gente representa pelo número 1. Se eu ganho mais uma bala, então número 2, e cada quantidade ela está relacionada a um número. Então, eu tenho 1, 2, 3 e assim por diante, né? Quando a gente fala de matemática, de modo geral, a gente costuma dar nomes às coisas. Os números, eles são uma representação abstrata de quantidades físicas que a gente pode tocar. Então, por isso eu sempre relaciono alguma coisa matemática com alguma coisa física. Carol, sempre vai dar para fazer isso? Não necessariamente. Mas, nesse caso dos números naturais, sim, a gente pode relacionar com medidas, como eu falei anteriormente, né? Os números naturais, ele é representado matematicamente por uma letra específica, que é a letra N, de natural. E a sua representação como conjunto é a listagem de todos os seus elementos, que normalmente a gente representa com chaves e vai mostrar todos os elementos dos números naturais. Então, o 0, o 1, o 2, o 3 e assim sucessivamente. Os números naturais, eles atribuem a qualquer quantidade inteira, né? Agora, se eu atribuo qualquer quantidade, concorda que eu posso ter números muito grandes? E se eu obtenho esses números muito grandes, ele também está nos números naturais. É isso que é representado por essas reticências que aparece aqui no final. Então, eu posso ter, além desses números que eu representei, o 0, o 1, o 2, o 3, eu posso ter números como 10, 100, 1000, 200, 1 milhão e um número tão grande quanto eu queira. Alguns casos, eles pedem que os números naturais não tenham zero. E matematicamente, nesse caso, você vai observar que os números naturais, que são representados pela letra N, ele vai aparecer escrito com uma estrelinha do lado. Essa estrelinha significa que a gente está excluindo o elemento zero. Então, eu não posso ter nada nesse caso. Eu começo a partir do 1, 2, 3 e assim por diante. Os números naturais, eles estão muito presentes no nosso dia a dia. E eles são a base para a gente aprender coisas mais complexas da matemática. Por isso é muito importante que você tenha certeza de que tenha domínio de todas as operações com esses números. Por isso, a gente vai começar a revisar um pouquinho as operações com números naturais. A começar pela adição e subtração. Eu gosto de associar todas as operações com dinheiro, porque é o que a gente está acostumado a trabalhar todos os dias, né? Como eu falei anteriormente, muitas vezes as coisas físicas do nosso mundo, a gente busca uma representação abstrata, que são os números, para que a gente consiga fazer as operações com eles. Então, por exemplo, aqui na primeira figura eu tenho 3 moedas. Uma, duas, 3 moedas.
Três moedas, ele vai ser representado por um número. O número que a gente já conhece, que é o 3 no caso, né? Aqui na direita eu tenho duas moedas. Essa quantidade ela é representada pelo número 2, que é o 2. Agora vamos imaginar a seguinte cena. Você tem 3 moedas e eu te dou mais 2 moedas. Com quantas moedas você vai ficar? Essa é fácil, né? Essa é a ideia de soma, de adição de tudo que você tem. Então, você tem 3 moedas, você ganhou mais 2, isso vai agregar as moedas que você tinha, vai adicionar. A soma a gente representa com um símbolo que é uma cruzinha. Então, soma é esse símbolo da cruzinha. Como a representação dessas quantidades é dada pelos números, então a soma também aparece ali nos números. E aí, acredito que você já sabe a resposta de cor, né? Se eu tenho 3 moedas e estou adicionando 2 moedas, então eu vou ter no final 1, 2, 3, 4, 5 moedas. Então, isso é a mesma coisa que o número 5. Por isso, quando a gente adiciona 3 mais 2, a gente fala que isso é o número 5. O 5 é a representação dessa adição das moedas, então a quantidade de moedas que eu tenho. Agora, imagina o seguinte cenário. Você está com as 5 moedas. E aí, você vai no mercado e você quer comprar alguma coisa. Digamos que você quer comprar um doce. Para você pegar o doce, você vai ter que pagar por ele. Digamos que o custo dele seja uma moeda. Então, se você quiser pegar o doce, você vai ter que pegar uma de suas moedas e entregar lá no mercado. Sendo assim, a gente vai ter que dar uma das suas moedas para uma terceira pessoa. Essa operação é a operação de subtração. Eu gosto de associar a subtração com dívidas, por isso que eu dei o exemplo do mercado. Ou quando a gente quer adquirir alguma coisa qualquer, comprar alguma coisa. Normalmente a gente tem que pagar e isso é relacionado a alguma dívida, né? Da mesma forma, a gente pode pensar. Então, eu tenho 5 moedas e uma das moedas eu vou dar lá para o mercado. Então, uma moeda vai lá para o mercado. Essa moedinha não vai estar mais em meu poder, então ela não existe mais. Com quantas moedas eu fiquei? Então, eu fiquei com uma, duas, três, 4. Essa operação de dar para alguém ou de pagar alguma coisa, ela é a operação de subtração e ela é representada pelo símbolo menos, né? Nesse caso, o preço que eu estou pagando é de uma moeda, então representação número 1 e o 5 menos 1 é exatamente a 4 moedas, que são com quantas moedas eu fiquei. De modo geral, a ideia de adição e subtração é sempre relacionado a isso. Esse exemplo ele é bem simples, só para a gente ter uma ideia de onde que surgem essas operações. Posteriormente, nós vamos trabalhar operações mais complexas, tanto de soma e subtração.